Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, da Igreja Presbiteriana em Tauá. Estamos semanalmente, diariamente, estudando o Evangelho de Mateus, passo a passo, perícope por perícope. Hoje eu quero pedir desculpa aos meus queridos colaboradores do canal, pelo fato de estar postando o vídeo um pouco mais tarde. Ontem nós tivemos um dia muito corrido, participações na rádio, debates, e aí ontem não deu para gravar o vídeo no horário que eu costumo gravar, que é à noitinha. Então estou gravando agora pela manhã e desde já peço aos meus queridos, amados irmãos e amigos que são fiéis colaboradores desse canal e que nos perdoem por este atraso, mas amanhã ele volta à regularidade. Hoje nós trataremos do texto de Mateus, capítulo 26, verso 6 a verso 13. Eu vou ler o texto, depois a gente faz o comentário. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Queridos, estamos diante de um texto precioso, um texto que vai tratar sobre um evento na vida de Jesus antes da sua crucificação. É certo que naquela época, naqueles dias, quando as pessoas eram sepultadas, havia todo um processo diferente do que acontece hoje. Eles eram enrolados em lençóis, era colocado perfume sobre aquelas pessoas, o estado de putrefação acontecia muito rápido. Então eles, não tendo aquela tecnologia, eles utilizavam outra coisa. Eles envolviam o corpo em faixas ou em lençóis e ali eles perfumavam e então eles depositavam normalmente em cavernas fechadas com uma pedra. E é claro que o que acontece nesse texto, como de fato disse Jesus, é uma preparação para a sua crucificação. O texto se refere aqui a Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, aquela que Lucas vai dizer que quando Marta e Maria estavam recebendo Jesus, ficou quedada aos pés de Jesus, ou sentada aos pés de Jesus, recebendo o ensinamento da palavra de Deus. E quem nos dá essa informação de que essa mulher Maria é o evangelista Marcos e o evangelista João. Eles nos dão essa informação dizendo que ela era Maria. O texto já diz que eles estavam em Betânia. Jesus, diz o verso 6, estando em Betânia, em casa de Simão o leproso. Provavelmente este Simão havia sido um dos homens curados por Jesus, porque a lepra naqueles dias era uma doença extremamente perigosa, contagiosa, e as pessoas que eram leprosas, elas não podiam ter contato social com as outras. Elas viviam separadas em leprosários, ou elas viviam confinadas, escondidas em locais onde elas apenas recebiam a comida, para que elas pudessem então permanecer vivas o máximo de tempo possível. Mas a lepra, sendo uma doença terrível, não permitia que a pessoa que tivesse lepra pudesse ter contato social com as demais pessoas. Ela era completamente isolada. Se a gente vive num tempo de pandemia, onde um vírus que ninguém percebe absolutamente nada, nos causa medo e nos faz ficar confinados, imagine uma doença em que as partes do corpo iam caindo. As pessoas tinham medo e ali era visível. Então, certamente Simão havia sido curado por Jesus. E certamente Maria estava ali servindo à mesa onde Jesus e Simão, na casa de Simão, estavam. Fato é que Jesus estava ali à mesa na casa de Simão e Maria vem e ela derrama um perfume preciosíssimo, um bálsamo,
que, segundo os comentaristas, Marcos vai dizer o valor aproximado desse perfume, aproximadamente 300 denários, o salário de quase um ano. O salário de quase um ano era o valor daquele bálsamo, e ainda vinha num vidro, que era um vidro precioso, feito de um mármore esculpido, um mármore fino, onde somente as pessoas ricas tinham, ou alguém que não fosse rico tinha que juntar bastante dinheiro para comprar o vaso e mais dinheiro ainda para comprar o perfume. Então nós estamos diante de um texto onde a gente se depara com a realidade de alguém, de uma forma amorosa, se desprende de um valor altíssimo para fazer algo por outra pessoa. Essa foi Maria, irmã de Marta e Lázaro, que derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Provavelmente o perfume escorreu pelo seu corpo. O evangelista João diz que o vaso de alabastro foi quebrado e também diz que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. É um texto singular, um texto lindo, maravilhoso. Interessante é que os discípulos, a partir do versículo 8, indignaram-se com isso. O evangelista João, narrando o mesmo texto, vai dizer que essa indignação partiu da pessoa de Judas. E provavelmente os outros discípulos entraram junto após o comentário de Judas. Mas o próprio João, quando narra Judas, ele diz que Judas era tesoureiro, mas era ladrão. As doações que eram recebidas por Jesus e pelo grupo de Jesus para mantê-los, João ali metia a mão na bolsa e tirava dinheiro. João, o evangelista, vai dizer isso. Então o que acontece? Os discípulos repreendem ela com uma reclamação aparentemente piedosa, aparentemente solidária. Por que não vender este perfume tão caro e dá-lo aos pobres? E Jesus, conhecendo-lhes o coração, Jesus então repreende-os e diz: não molestem ela, não constranjam ela. Ela preparou o meu sepultamento derramando este perfume sobre mim. Certamente Maria não tinha conhecimento da ação imediata que iria acontecer com Jesus, que Jesus seria crucificado. Maria não tinha esse conhecimento. Aliás, até os discípulos que estavam com Jesus e eram alertados constantemente por ele, não tinham essa noção imediata. Tanto é que quando Jesus está no jardim de Getsêmani orando, os discípulos dormem. E Jesus por 3 vezes vai acordá-los para convocá-los à oração juntamente com ele. Mas eles continuam dormindo e na 3ª vez Jesus diz: agora já não tem mais jeito. Levantem-se, o inimigo já está aí, o Filho do Homem está sendo entregue. E de fato os discípulos não tinham esse conhecimento, muito menos Maria, que havia derramado então aquele perfume sobre Jesus. Mas Jesus afirma que ela preparou o seu sepultamento. Ou seja, ela fez algo extraordinário. É claro que Jesus não está recriminando o fato de pensar em auxiliar as pessoas pobres, de maneira alguma. Jesus foi aquele que mais auxiliou as pessoas pobres. Os seus apóstolos foram aqueles que mais deram atenção às pessoas pobres. Quando nós estudamos o Evangelho de Atos, nós percebemos que aquela igreja tinha muitas pessoas e essas muitas pessoas, elas eram mantidas pela igreja, que estava sob a direção dos apóstolos. Então o problema é que não era ajudar ou não ajudar os pobres. A grande questão aqui é uma questão de prioridade. Maria fez aquilo que era prioritário. O que é prioritário para mim e para você nessa vida? Prestar adoração a Deus. Isso é tão prioritário que nós podemos entender que a única coisa que aqueles que vão desfrutar do reino eterno de Deus vão fazer é adorá-lo por toda a eternidade e gozar ou experimentar alegremente da sua presença eternamente. Então a adoração a Deus, ela está em primeiro lugar, ou deve estar em primeiro lugar. Nós sabemos pelo senso comum que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, assim diz o senso comum. O mandamento diz diferente: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas assim, a adoração a Deus, ela precisa vir em primeiro lugar, e foi isso que Maria fez, a ponto de Jesus dizer que isso seria registrado para a sua memória
todas as vezes que se pregasse este evangelho, como de fato foi. Como nós vemos aqui, Mateus registra, Lucas registra e João registra esse ato de Maria. Então, na Bíblia está o registro deste ato, para que todos aqueles que soubessem do ato que ela fez em prol de Jesus por amor e em adoração. Queridos, nós precisamos tirar uma lição prática disso aqui. Existem muitas demandas da nossa vida e muitas coisas a serem feitas e coisas louváveis. Dentre elas, cuidar das pessoas menos favorecidas. Contudo, não devemos esquecer nunca que a adoração a Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. Nós precisamos louvar a Deus com a nossa vida, com tudo que nós fazemos. Vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Senhor, por nos ensinar tua doce e graciosa palavra. Que tu ensine não somente o nosso intelecto, mas o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe as vossas vidas, as nossas vidas, e amanhã, se Deus assim permitir, nos encontraremos para mais uma reflexão da palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Deus abençoe você.